vou dizer que... Eu tô vendo muita gente discutindo o seguinte, o Gabigol deveria ter deixado para falar isso depois. Fala. Ah, não. Não, é só informação, mas... Não, manda. Não posso jogar uma pimentinha, então, Peraí, uma coisa por vez, vamos lá. Eu acabei de falar com o Alexandre Matos. Acabei de falar com ele. Falou que até o final do campeonato não tem nada, não vou acertar nada com o Gabriel. Na parte do Cruzeiro, só se alguém acertar. Falei pra ele, tô te mandando uma mensagem pra não falar bobagem. Tô indo direto na fonte. Como é que tá a situação do Gabriel? Falei assim, nada por enquanto. Temos que ter calma. Ele tem proposta, quer ver? Ele falou pra mim, tem proposta da Arábia Saudita, tá aqui, ó. Arábia e outras propostas aqui do Brasil também, entendeu? Então ele claro que o Flamengo, o Corinthians também estão atrás Flamengo dele. Não, Palmeiras, Flamengo não. Corinthians e Palmeiras, né? E então ele falou pra mim, falei, até o fim de semana fecha? Você acha que dá pra bater um martelo até o final de semana? Não, até o final do campeonato não tem negócio. Isso ele falou do lado do Cruzeiro. Esteja sendo meio cauteloso também, porque depois do que aconteceu com o Dudu... Pode ser. E nem pode, né? Porque tem que esperar terminar o contrato, né, senhor Mani? Só no dia 1º de janeiro fechar alguma coisa. Pode dar alguma coisa. E senão... Pode dar pode dar problema. Não, era antes de trocar para esse assunto do Gabigol. O senhor Mani falou que é bom lembrar que foi o Davidson quem decidiu. Senhor Mani, o Hulk e o Paulinho estão devendo a decidir? Bom, o Paulinho, pra mim, já há algum tempo. O Hulk se consegue livrar a cara dele com a bola parada, os chutes como ele fez lá contra o Vasco da Gama, que fez aquele baita gol. O Hulk é mais jogador que o Paulinho, né? Sim. Né? Mas estão devendo. Porque se a gente pegar a Libertadores... Vamos pegar a Libertadores recentes do Atlético, tá? O Hulk, no jogo que precisou, que o Atlético teve uma sequência de eliminações do Palmeiras. Não fez nada. O Paulinho, ele perde o gol da classificação do Atlético Mineiro no ano passado, contra o Palmeiras. Ele dribla o goleiro, sai cara a cara e perde o gol. Nessa Libertadores, quando começam os embates pesados agora, o Daverson que colocou o Atlético. Aí, e ontem... E pode chegar na final, os dois fazerem gol e acabou minha tese, entendeu? Mas eu tô cobrando pra que isso aconteça. O retrato recente. Você tem razão. Né? E ontem, por exemplo, os dois não fizeram nada. E era jogo grande. Que não adianta o Paulinho e o Hulk decidirem embates medianos. Campeonato Brasileiro. Não, tem que decidir o jogo grande. E de equipes que são do mesmo nível ou melhores que o Atlético. Porque é aí que você mostra que o cara tem um poderio decisivo. Feita a observação. Daqui a pouco nós vamos ler alguns superchats. Continuem mandando. Vamos agora abordar o caso Gabigol. Quando acabou o jogo ontem, a primeira entrevista que ele deu já para a TV Globo, ele pega... Desculpa, Michelete. O que é? Tem o vídeo do Aldo André Hernan, é isso? Lembrando que ele foi perguntado, tá? Tá bom. Abriu o microfone saindo. Vamos então ver, a gente viu ali nas redes sociais de Placar a íntegra, né, do que disse o Gabigol. Se puder voltar, só para eu ler aqui, Michelete, porque nós mudamos de assunto rapidinho. Falando sim. Né? Olha aqui. Foi um ano conturbado. Teve a questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Não precisa dizer para quem ele está dando esse recado. Essa foi a minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Aconteceram coisas que eu não gostei. Estou muito emocionado. Tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Isso aconteceu enquanto os jogadores comemoravam em campo a conquista do Flamengo e enquanto do outro lado do campo os seguranças tentavam conter a torcida, pedaço da torcida do Atlético ali irada, jogando bombas, jogando um monte de coisa. Mas põe o áudio agora, pode botar. Vamos lá. O momento de eu sair. Tem endereço novo, André? Você já tem endereço novo? É Minas Gerais? É São Paulo? Eu vou curtir ser jogador do Flamengo até 31/12. Até lá, ser jogador do Flamengo. E você, eu acompanhei muito assim, a questão da sua trajetória no Flamengo e tal. Esse último ano a gente fez aquela entrevista depois que aconteceu com a história da camiseta do Corinthians e tal. Você imaginava terminar o ano dessa maneira, com um gol na final, sendo decisivo? Sim, porque eu acho que Deus é muito justo. A gente tinha um treinador que não me respeitava como jogador, não me respeitava como atleta. O Tite? Sim, ele mesmo. Então foi um ano muito complicado, difícil. Alguns momentos a diretoria também não me apoiou, mas creio eu que Deus é muito justo e as coisas acontecem como tem que ser. Agora você vai comemorar com a torcida, porque a torcida, isso você tem como do teu lado, né? Você tem como um bem, né? Que é a torcida.
Muito bem, André Hernan no Prime Video, né? Que foi a entrevista. Obrigado, André. Parabéns ao André também, a todos os que trabalharam nessa partida. E o Gabigol deu esse recado. Quesada. Cara, eu já fiz muitos jogos entrevistando jogador após título. Eu nunca vi um cara triste após um título. Olha o olhar dele, bota outra vez. Você achou o Gabigol triste? Mas muito triste, cara. Você viu ontem na comemoração, ele ficou meio escanteado. Ele se colocou nessa situação, né? Jogadores ali com a taça, ele demorou um tempão para entrar na... Foi o que ele... Foi a mensagem que ele me passou, entendeu? Triste, pô. O cara acabou de ser campeão. O Flamengo foi campeão por causa desse cara, inclusive, viu? Sim. Ele deu o título mais uma vez. Ele fez 2 gols no primeiro jogo. Ele abriu, né? Porque se não tivesse essa vantagem, a coisa poderia ter sido diferente. É diferente você entrar em campo precisando vencer por diferença de 2, né? Olha o olhar dele, cara. Esse cara não tá... Mas aí não é um frame, só um frame. Não, mas você pode ver a entrevista inteira. Ele sabe aquele sorriso de quem tá... Sabe? Não tá feliz. Pô, o cara foi campeão, gente. Ser campeão é tudo que um jogador busca, né? Eu confesso que me surpreendi um pouco com ele falar isso nesse momento, assim. Eu achei que... Você tá aí a colocar essa questão de que não deveria ter dito isso? Tem muita gente dizendo que ele não deveria ter feito isso. Mas sexta-feira ele já tinha postado. A gente tava aqui sexta-feira ele postou o Last Dance. Sexta-feira ele deu a letra, gente. Que em algum momento no domingo... Então, em nenhum momento eu me surpreendi. Inclusive, eu fiquei esperando ele falar sobre... o questionamento que foi colocado do Last Dance. Por isso que ele abriu a lata para falar. Ele foi criticado porque ele... por exemplo, o Zinho, por exemplo, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, falou assim, ele não deveria ter feito isso agora, logo depois da conquista de um título. Eu não concordo com o Zinho, tá? Mas é uma palavra importante. Eu acho que o cara tem que falar aquilo que ele tá pensando na hora. E é o coração dele, ele abriu o coração. Agora, ontem, por exemplo, esse assunto era tão importante quanto a conquista do título. Olha o tamanho do Gabigol. Ontem falavam mais da ida dele pro Cruzeiro, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Você vê que tá bem alinhado, né? Você falou com o dirigente do Cruzeiro, ele também não. Só a partir de janeiro, né? Até o final do ano eu sou jogador do Flamengo. Falou-se mais disso, Flavinho, do que a conquista do título, cara. Olha o tamanho do Gabigol, né? Esse é meu questionamento, Sormani. Eu acho que quando ele faz isso minutos depois da conquista do título, vira o assunto, imediatamente. Com certeza. Vira o assunto. E, não sei, é claro, o cara não tá querendo sacanear ninguém, óbvio. Mas o efeito é esse. Se fala mais do Gabigol do que do título do Flamengo naqueles momentos seguintes ali. Ele passou quase 2 anos aí bem conturbados, bem conturbados. Igual a bunda de pato? Tava bem por baixo. Não conseguia jogar e o Flamengo não teve a sensibilidade de respeitar um dos seus grandes ídolos da história recente do Flamengo, que é o Gabriel, ao contratar o Tite. Pô, mas que falta de sensibilidade. Que falta de sensibilidade do Braz. Concordo, total. Total, porque isso é uma jogada dele. Teve o Spindle também. Tudo bem. Mas é mais o Braz. Marcos Braz. Tem muita, e o presidente mais, que chancela, que avaliza, entendeu? Que dá carta branca, que dá poder pro Márcio Braz fazer o que faz coisas boas, mas faz muitas bobagens. Talvez se o Flamengo, naquele momento, tivesse contratado um outro treinador, a história do Gabriel tivesse sido diferente, e hoje ele estaria dizendo, e ontem, não hoje, né? Ele teria dito depois do jogo o seguinte, olha, só para aumentar, para amplificar ainda mais essa alegria minha, eu estou renovando com o Flamengo por mais 2 temporadas. Por causa do Felipe. Exato. Entendeu? Mas o Flamengo não vai lá e contrata o cara que o deixou fora da Copa do Mundo, que ele mandou o cara se fuder. Ele falou isso numa musiquinha em cima do caminhão. Sim. O Gabriel falou isso. Mandou o Tite se fuder, entendeu? Aí os caras contratam o Tite, pô. Parece que o Marcos Braz foi juvenil nessa história, né? Não parece um dirigente que a gente admira pela sensibilidade dele de vestiário. Todo mundo fala, o Marcos Braz é um boleiro, conhece vestiário. Então ele fez isso pra mandar embora o Gabriel. Exatamente. Então a jogada foi essa. Que a gente não pode desconsiderar. Exatamente. Mas aí ele perde os dois, né? Ele perde o Tite e o Gabriel. E ficou muito na conta do Tite, né? O Tite tinha que ter tido o peito de fazer o que ele tem que fazer. Ele não gosta do Gabigol. O Tite não gosta do Gabigol. Esquece. Não gosta do Gabigol. Ele convocou jogadores menores do que o Gabigol na última Copa do Mundo, pô. O Gabigol tinha que ter ido pra Copa do Mundo. Sem dúvida. Inclusive, eu teria levado o Gabigol também em 18, porque o Gabigol já tinha ido bem na seleção em 2016. E esses caras não tiveram peito. E outra, o Braz
usou politicamente esse negócio, falando, não, a porta tá aberta, ele vai ficar e não sei o quê. Isso daí foi um puta de um tapa na cara do Braz, né? O Braz não tava esperando isso daí ontem. E um desconforto, né? Braz, o outro lá, o Spindle, o próprio presidente, os caras assim... Numa situação e o Marcos ruim, Braz né? ontem mesmo falou, vocês só vão falar do Gabigol? Dá vontade de falar. Mas vai falar do quê? Também. Vocês fizeram a M, né? Agora nós estamos falando, porque ó, o cara acabou de falar isso no campo. E outra, ele ainda deu porrada no Landim, né? Falou que ele ficou sabendo de tudo por podcasts. Quem que tava indo a podcast? O Landim. Exatamente. Então, assim... Agora, você falou uma coisa interessante. Isso não foi... eu acho que foi ingenuidade minha ao dizer que faltou sensibilidade pro Braz por contratar o Tite. Eu acho que ele contratou já de caso pensado. Premeditado, né? Premeditado. Ele não se dá com o Gabriel. O Braz também é outro cara que não se dá com o Gabriel. Com o passar do tempo, o Gabriel vai falar muita coisinha sobre o Braz. Do relacionamento de ambos. E contratar o Tite, Sormani, contratar o Tite era algo que dificilmente teria grandes contestações, né? Não, exatamente. Porque, pô, é o Tite, caramba, o cara... Não, ninguém na época contestou. Um ou outro falou, pô, duas copas, todo mundo de quem tá disponível no mercado aí, poxa, é o menor, todo mundo aqui. E depois outra, ninguém imaginava que o Tite também fosse tão rancoroso, porque o Tite me parece uma pessoa de um trato não tão complicado, assim. Falei, bom, o cara vai chegar lá no Flamengo, vai ter de conviver com o Gabriel, vai se acertar. Acertou nada. Você lembra da história do doping, quando ele ficou afastado um tempo, né? Ficou, não podia nem ir no Quando Flamengo. ele voltou, tava todo mundo lá no Ninho do Urubu esperando a chegada do Gabigol. Lembra o aperto de mão do Tite nele? Cara, foi um negócio a gente mostrou aqui. Meio constrangedor, né? Fizeram ali porque é o seguinte... né? Fake. Eu sou um funcionário, ele também e tal. E me disseram que o Tite pouco falou com o Gabigol nesse período. Quem falava mais com o Gabigol eram os assistentes lá do Tite. César Sampaio. Não teve a informação de que o Tite foi à casa dele falar com o Gabriel? Que o Tite foi à casa do Gabriel? Tem essa informação. Eu não confirmei isso daí. Bom, seja lá o que for, assim... para mim, do alto da experiência do Tite, que é muito maior que a do Gabriel, que deveria ter muito mais personalidade, né? Porque se trata, né, de um cara que tem idade não só para ser pai dele, até avô dele, dependendo do caso. O Tite deveria ter sido muito mais político e esperto, né? Ele não foi. O que seria isso? O Gabriel, independentemente da gente não ter nenhum trato, é o seguinte, joga aí. Um pouco mais... Agora mais hábil. É com você. Eu vou fazer a minha parte, tô te escalando. Se você não render, aí é eu quem vou a público mostrar e justificar que não te levei à Copa porque você não quis aproveitar a chance. Eu acho que faltou habilidade. E aí ele chegou, já tirou o cara, porque o meu 9 é o Pedro, você vai pro banco. Então, desculpem, haja vista o seguinte, não é de orelhada e oportunismo fala isso. Nós aqui falávamos de que o Tite, ao chegar ao Flamengo, deveria ter mantido uma estrutura que deu certo com o Dorival. O que o Dorival fez? Eu vou colocar os dois juntos. Eu não vou arranjar briga. Pra que eu vou chegar aqui sabendo que o Pedro é um baita centroavante, o Gabriel também, e eu vou abrir mão de um pro outro? Não. Dá pra acomodar os dois? Então vamos colocar os dois. E acabou e ponto final. Vamos ouvir o Braz, o Michelete. Temos aí o Marcos Braz falando? Então vamos lá. Diretor de futebol, vice-presidente de futebol do Flamengo. Do Flamengo, vamos lá. Foi surpresa esse anúncio do Gabigol após a partida? Não, para mim não. Para quem conhece um pouquinho do mercado, para mim era uma situação até plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte e Deus acompanhe ele. Ele vai para o Cruzeiro? Essa conversa já transitou e jogou, amigo. A gente acabou de ser campeão aqui. Acabou de ser campeão aqui, você não ficar falando do Gabigol. Muito bem, Cruzeiro é um time plausível. Agora, gente, com essa questão do Cruzeiro, não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. A gente só vai ter alguma informação oficial do Cruzeiro mais pra frente, tá bom? Se até lá não acontecer algum ruído, não entrar boi na linha, porque pode entrar boi na linha. O Gabriel pode estar acertado, conversado, palavrado, o que for. Não assinou nada porque não pode. Não pode.
Não, pode porque ele já tem. Ele pode ter assinado um pré-contrato. Pode, mas ele não assinou. Ele não assinou. Mas não assinou essa informação que a gente tem. Já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Ou o Alexandre Matos poderia ter dito para mim, tá tudo certo, ele já tem um pré-contrato assinado conosco. Ou não, pode ter uma cláusula de confidencialidade, o cara não pode falar, eventualmente, sei lá. A gente pode não sabe qualquer também, coisa, né? Pode ter um contrato, a gente não sabe. Então, Mas, vamos aguardar, tá bom? Não precisa ninguém ficar emocionado demais, porque um momento vai acontecer. E depois outra, tem esse passado muito recente do Cruzeiro, de uma negociação com o Dudu, que foi anunciado pelo clube, depois deu errado, é claro que o Cruzeiro não vai querer passar por uma situação parecida. Critiquei o Braz, mas quero aplaudir o Braz por ter revelado um monte de coisa nessa entrevista. É verdade. Quer dizer, quem falou que o Palmeiras um dia não foi atrás, falou aqui que o Corinthians não foi atrás. E ontem o Neto me contou um negócio. Que desde abril o Cruzeiro já está atrás do Gabigol. Sim, nunca. Desde abril. Não vou contar a fonte, quem contou para ele. Foi um ex-jogador do Cruzeiro contou isso para ele, que tem uma ligação forte lá com o pessoal do Cruzeiro. Ou seja, não é um negócio da noite pro dia. Não é um negócio da noite pro dia. Quem tá com muita grana vai atrás. Gente, a história do Gabriel do meio do ano, que é o que eu trouxe aqui, a época quando o Palmeiras estava atrás. O Gabriel entendia que, justamente pela ligação que ele tinha com o Flamengo, e ele queria provar por A mais B, até com o Tite lá, que ele ainda tinha como render, e queria terminar o ano, pelo menos, com as chances de brigar por Libertadores e Copa do Brasil no Flamengo. Por isso que ele não saiu. Tanto é que ele teve chance do Corinthians, o próprio Cruzeiro, todos esses que procuraram e não tiveram o Gabriel, foi pelo Gabriel, Bahia, enfim, qualquer clube que conversou com o Gabriel, todo mundo ofereceu, em sua grande maioria, o que o Gabriel pediu, o que o Gabriel recebe com o Flamengo. Né? O Palmeiras, posso falar pela informação que eu tenho, ofereceu. E ele quis ficar... Ele quis. Então, quando o Marcos Braz fala da situação do Corinthians e do Flamengo, porque o Braz conversou com o Corinthians. E do Palmeiras. E porque o Braz conversou com a Leila Pereira. Aliás, não só o Braz, o Rodolfo Landim conversou com a Leila. Existiu a possibilidade, sim, de trocar o Dudu pelo Gabriel. Faz tempo. Só que os dois jogadores, ambos, tá? Tanto o Gabriel de um lado como o Dudu do outro, não quiseram sair pela identificação com os clubes. Eles entendiam que sairiam pela porta dos fundos. Então, dependeu, o Palmeiras deu ao Gabriel o contrato, falou assim, ó, tá aqui, ó, a decisão é sua. Tudo que você pediu, burocraticamente, financeiramente, nós estamos dando a você. Então, ele quem não quis. A história parou no Gabriel. E o Cruzeiro tem grana. O Cruzeiro agora tem então, um nhoque-nhoque aqui. Não, mas isso aí tá há pelo menos 3 meses sem esse barulho. Nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido? Aliás... Porque eu fico com fone. Aliás, o nhoque-nhoque, outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra você. É uma questão, conversando com alguns colegas de Minas... Tá? Silêncio. É o seu tênis, viu, Facincani? Para de mexer essa perna aí. Para de mexer a perna, deixa eu ver. Mexe agora. Mexe agora. Tá vendo? É você. Para, pô. Eu sou Dane-se, nhoque-nhoque. Já descobri, ó, o pé do Facincani. Tá, deixa eu saber. Dá pra você se retirar do programa? Tem que cortar o pé. Pera aí, não vou cortar meu pé, coisa nenhuma. Vai que nós temos que acelerar, vai. Conversando ontem também com alguns colegas de Minas, é uma questão de honra do Cruzeiro levar o Gabriel depois da história do Dudu, tá? Ele que já era uma prioridade, o Cruzeiro foi atrás do Dudu por uma questão de outros fatores que eu já trouxe aqui em relação àquele assunto, mas o Gabriel sempre foi a primeira pauta do Cruzeiro. E agora se tornou uma questão de honra. Vai ser quase que impossível o Cruzeiro perder o Gabriel para qualquer outro clube. Eu acho em 99,99999% de chance do Cruzeiro acertar e não tomar chapéu de qualquer clube. Esqueçam.